Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, muito bom dia para todos os irmãos que estão agora nos assistindo pelo canal do YouTube, canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. É com muita satisfação e muita alegria que nós já pedimos aí, carinhosa e respeitosamente, que você dê o like neste vídeo, compartilhe este vídeo, esteja inteirado, né, neste canal, para que assim a gente possa ter um crescimento ainda maior. Deus em Cristo abençoe e humildemente eu peço que você agora feche seus olhos onde você está, que nós já vamos orar para iniciar esta live que faz parte da série, essa é a terceira live e que faz parte de uma série, a história da igreja, que nós estamos aí trabalhando, ok? Então já tem a parte 1, já tem a parte 2 aqui no canal, e você é o nosso convidado para estar indo lá também nos vídeos 1 e 2, para que você não perca absolutamente nada. Nós estaremos entrando agora diretamente na parte que diz respeito à Idade Média. Então a Idade Média que será o tema da história da igreja neste vídeo especificamente, ok? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai amado, por mais este vídeo, por mais esta live, por mais esta gravação. Eu peço uma vez mais que os teus filhos que estão, meu Pai amado, ao alcance assistindo esta gravação, meu Pai amado, seja mais do que abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Pai amado, e que este mesmo poder possa entrar na sua casa, no seu lar, abençoar, jogar por terra todo mal, tudo que não provém de ti. Senhor dos Exércitos, que o Senhor abençoe, meu Pai amado, a nossa vida, meu Pai amado, na condição de porta-voz do teu Espírito Santo para transmitir, meu Pai amado, a tua palavra, a tua verdade, meu Pai amado, a verdade que consiste, meu Pai amado, dentro do meu Pai amado e Pai querido, de tua palavra. Nós louvamos o teu nome, que a nossa oração é que o teu Espírito Santo seja o nosso supremo professor nesta noite, nesta manhã, nesta tarde. Não sei a hora que os teus filhos estarão assistindo esta gravação, mas que ao assistirem, eles sintam a tua graça, eles sintam a tua presença e que a glória do Senhor esteja no ambiente onde eles estiverem assistindo e que a tua presença esteja na vida deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, então nós vamos dar prosseguimento, tá ok? Dar prosseguimento aí ao nosso estudo sobre história da igreja, ok? É a história da igreja. E a história da igreja, na parte 3, nós já falamos um pouco aí, fechando os conceitos, né? Na primeira live lá, nós falamos sobre a ideia de fechar os conceitos, estabelecer então os termos, fechando os termos. Na segunda live falamos um pouco sobre a igreja apostólica e também a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja perseguida, né? E falamos sobre um pouquinho mesmo, visão panorâmica sobre os pais da igreja. Então agora, neste exato momento, nós vamos estar linkando isso, tá ok? Linkando isso para a Idade Média. Para a Idade Média. E nós, então, vamos dar prosseguimento aí à história da igreja, ok? Dentro dessa perspectiva de poucos minutos, ok? Então nós entendemos o seguinte, entendemos que a igreja faz parte de um fundamento, esse fundamento é Cristo. Entendemos que a igreja teve os seus adeptos, os discípulos de Jesus. Existiam os discípulos principais, que eram 12, né? E existiam também os discípulos gerais, que eram, além dos 70, outros irmãos que foram aderindo, né,
a filosofia, digamos assim, de Jesus Cristo. Então, a partir daí, vamos ter uma grande proliferação no primeiro século da igreja, que é do ano 1 ao ano 100, né? Não existe ano zero, né? Dentro de uma contagem progressiva ou regressiva, não existe o ano zero. Então é um antes de Cristo, um depois de Cristo e um depois de Cristo até o ano 100 é constituído assim o primeiro século da igreja. Do 101 ao 200, inclusive, é o século 2. E do 201 ao 300 é o século 3, ok? E assim sucessivamente. Então, só para você situar aí, quando nós falarmos dos séculos especificamente, você já tem uma contagem mais ou menos, né? Então, dentro do primeiro século, que vai do ano 1 ao ano 100, houve uma grande proliferação do evangelho, principalmente a partir de uma figura extraordinária, né? Além dos apóstolos principais, obviamente, que morreram também como mártires, mas eles ficaram em um lugar específico, né? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, né, como em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso é o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas o que está escrito em Lucas 24, 49, diz respeito à promessa, né? A promessa que o próprio Jesus estava fazendo acerca de sua igreja. A igreja que Jesus fundou não iria ser uma igreja anêmica. A igreja que Jesus fundou não iria ser uma igreja parada. A igreja que Jesus fundou não iria ser uma igreja estagnada, mas seria uma igreja atuante, seria uma igreja militante, seria uma igreja pela qual iria acontecer vários e vários milagres, várias e várias proezas, porque Jesus mesmo foi categórico quando disse que ele iria fazer milagres e aqueles que o seguissem fariam milagres ainda maiores do que os que ele fez. Então essa perspectiva vai ser difundida no século I da igreja. E o século I da igreja foi um importante veículo para a propagação do evangelho de Jesus, principalmente a partir dos discípulos, dos apóstolos principais, mas os apóstolos principais demoraram para compreender que a igreja era a igreja que Jesus queria, era uma igreja militante, atuante, uma igreja que se movimentava. Repare que há uma diferença muito grande na ideia de que o Espírito Santo desceu em Atos 2 para o propósito que o Espírito foi soprado por Jesus aos discípulos em João capítulo de número 20. João capítulo de número 20, Jesus está então ressurreto, Jesus está ressurreto, e nessa ressurreição de Jesus, Jesus aparece para os discípulos que estavam com medo dos judeus por ocasião da morte e da repercussão que Jesus havia feito, né, no Império Romano, né, e também com os fariseus, com os saduceus, enfim, e toda aquela cúpula que estava contra Jesus e todos aqueles que o seguiam. Então observe uma coisa, quando Jesus ressuscita, né, os discípulos estão com medo dos judeus com as portas fechadas. E aí a ressurreição de Jesus vai trazer a reboque outras especulações. E essas especulações, aqui nós não vamos entrar nisso porque a ideia principal não é esta, né? Dentro do propósito desta gravação, a ideia principal não é essa, mas é de difundir a história da igreja a partir da Idade Média, ok? Então nós não podemos perder de vista isso. Mas é só para que os irmãos entendam, para que os espectadores aí, que com muito afinco estão inscritos no nosso canal, e aqueles que ainda se inscreverão a partir desta explicação, né, de outros vídeos,
para que vocês possam ter uma noção, né, de maneira macro, digamos assim, de maneira panorâmica acerca desses assuntos especificamente. Então, o que nós temos aqui em João, capítulo de número 20 e o versículo 19 em diante? É Jesus se apresentando no meio deles e soprando o Espírito Santo, ou seja, recebei o Espírito Santo. Entenda que Jesus já tinha dado o Espírito para os discípulos, antes mesmo da manifestação do Espírito para a movimentação e para as línguas estranhas. O que Jesus estava querendo dizer para nós é o seguinte: primeiro, eles são cheios do Espírito. Eles recebem de presente o Espírito Santo para a vida deles, para mudança interna, para mudança interna, né? Para mudança introspectiva, para que depois eles pudessem receber o Espírito como derramamento de poder para movimentação. Isso está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está registrado, por exemplo, a ideia de que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar? Nada do que na Bíblia escrito está escrito à toa. Então, por que a Bíblia, o escritor de Atos dos Apóstolos, chamado Lucas, né? o médico amado, que vai ser médico do apóstolo Paulo, e alguns dizem, inclusive, que será médico particular do apóstolo Paulo, por que ele vai escrever cumprindo-se o dia de Pentecostes? Ele poderia simplesmente dizer que o Espírito desceu em qualquer outro dia. Mas isso está linkado com aquilo que o Antigo Testamento, a partir do livro do Êxodo e a partir do livro de Levítico, né, determinou para a ordem araônica. Então observa que a ordem araônica era que existiam algumas festas ritualísticas. E dentro destas festas ritualísticas, uma delas era Pentecoste. Pelo menos 3 festas os judeus participavam de maneira extraordinária. Era a festa do Pentecoste, festa do Tabernáculo e festa da Páscoa. A festa do Tabernáculo, ou era a festa das cabanas, que era o lugar onde as 12 tribos no Antigo Testamento, eles fincavam as suas estacas, né, das suas tendas ao redor do tabernáculo. Por isso, festa das cabanas, porque a cabana ficava ao redor do tabernáculo. Assim também existia a festa da Páscoa, né? 6 dias comia pães asmos, sem fermento, e no 7º dia era a Páscoa do Senhor. Então, festa dos pães asmos durante 6 dias, e o 7º dia era a Páscoa do Senhor. Isso também está descrito na ordem araônica que está no livro de Levítico. Então, nós entendemos que a terceira grande festa era a festa do Pentecoste. A palavra Pentecoste significa 50º dia. E significa que depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, existia a festa do Pentecoste. E você sabia que no Antigo Testamento a festa do Pentecoste representava a mesma coisa que festa da colheita? Então é por isso que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, né, usando 38 a 40 escritores da Bíblia ao longo de 1.500 anos de história, em que um escritor não conhecia, na sua maioria, o outro escritor, e ficavam a distâncias, né, a longas distâncias um do outro, e que não viveram no mesmo tempo, mas que a Bíblia possui uma sincronia de uma maneira extraordinária que só pode ser feito por algo sobrenatural, e que nós acreditamos ser o Espírito Santo de Deus, como um grande intérprete da palavra do Senhor. Então observe que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa, descrito em Lucas 24:49, resolveu descer em Atos 2 no dia de Pentecoste. E se eu acabei de dizer para vocês que o Pentecoste foi o dia, né? Foi a festa que significa a festa da colheita, qual era a mensagem que o próprio Deus e o próprio Jesus queria deixar descendo o Espírito no dia de Pentecoste?
né? Era a ideia de colheita, né? A ideia de colheita, de proliferação. O evangelho de Cristo é um evangelho puro, é um evangelho genuíno, e que esse evangelho sendo proliferado em meio a outras nações traria uma grande colheita. E esta grande colheita nós vemos, inclusive, a partir da pregação do apóstolo Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, em que o apóstolo Pedro ganhou ali, pelo Espírito de Deus, quase 3.000 almas na sua primeira pregação. E logo em seguida ele prega novamente e quase 5.000 almas são salvas. E a Bíblia diz, e o Espírito Santo convencia do pecado, e Atos dos Apóstolos deixa claro que era Deus quem dava o crescimento e ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então essa é a ideia. O Espírito Santo veio no primeiro século para proliferação, para manifestação, para movimentar a igreja. A igreja de Jesus, ela não pode estar parada, ela não pode estar estagnada, ela não pode estar parada, né? A igreja de Jesus foi elaborada, foi fundada, foi fundamentada pelo fundamento de Jesus, pelo fundamento dos apóstolos, para que houvesse uma grande proliferação deste evangelho. E é por esse motivo que nós temos aí o cristianismo como uma das grandes religiões do mundo, né? O cristianismo como uma das grandes religiões do mundo. Observe, portanto, que esse período foi o período de 100 anos, onde houve muitas perseguições, que nós já falamos no vídeo anterior, mas também que houve muitas conquistas para o Evangelho de Cristo, né? Para o Evangelho de Jesus. Então observe que o primeiro século termina, os apóstolos são todos mortos, João, o apóstolo, que não morreu como Marte, mas sofreu como né? Sofreu como na mão do imperador Domiciano. Né? João morreu de morte natural quase aos 100 anos de idade, né? Em Éfeso, né? Então o último apóstolo de Jesus a morreu no ano 98, aproximadamente, depois de Cristo, aos 100 anos de idade. Então, o primeiro século termina, né? E entra o segundo século do ano 201 ao ano 300. O segundo século da igreja foi o século considerado como o século dos pais da igreja, a era da patrística. Isso significa que o período da patrística era um período que abarcou praticamente 3 séculos. Né? Praticamente 3 séculos. Onde nós temos aí, como eu falei no vídeo anterior, onde nós temos aí, portanto, Irineu de Lyon, né? Tertuliano, outros expoentes aí, né? como Justino Omarte, né? E posteriormente, como derradeiro de todos, e o que inclusive traz, né? E o que inclusive traz aí, dentro de uma perspectiva filosófica, traz a reboque a filosofia a filosofia aristotélica, foi Agostinho de Hipona, né? Aí, então, Agostinho de Hipona sendo praticamente um dos últimos aí, considerado como pais da igreja, como pensadores, como teólogo, como filósofo aí, né? Agostinho de Hipona trazendo, portanto, uma perspectiva filosófica para a igreja, né? Uma perspectiva filosófica para a igreja. Então, a partir daí, a gente tem a queda do Império Romano do Ocidente, né? A queda do Império Romano do Ocidente está descrito aí, então, nos anais da história, no ano 476 depois de Cristo, né? Quando há ali, então, esta queda, né? Do Império Romano do Ocidente. Aí marca por si só o início daquilo que nós chamaremos de Idade Média, ou período medieval, que vai do ano 500 ao ano 1500, ou seja, do ano 476, mais precisamente, ao ano 1500, para citar de maneira linear, né? De maneira positivista, digamos assim.
Então essa perspectiva é que nós vamos tentar tratar nesses 10 minutos que faltam aqui para nós não enfadarmos muito, né, os irmãos aí, mas eu acredito que tudo que nós estamos falando está sendo de grande relevância para você. Então nós temos alguns problemas que acontecem até antes um pouco do início da Idade Média, como as heresias, né? As grandes heresias da igreja, e se nós pararmos para analisar, um pouco antes, no ano 313, né? Depois de Cristo, nós temos um dos grandes imperadores do Império Romano do Ocidente, chamado Constantino I ou Constantino Grande. E aí nós temos nos anais da história, né, o próprio doutor Rodrigo Silva e outros expoentes de grande sapiência no nosso meio, têm deixado claro que Constantino vai trazer a ideia de que o cristianismo passa a ser a religião predominante do Império Romano do Ocidente, uma vez que ele teve dentro de um sonho uma visão, e esta visão era de uma cruz, e que esta cruz, dentro desta cruz, ali estava registrado: por este símbolo vencerás. Então Constantino Grande vai a uma peleja, vai a uma guerra, e esta guerra ele vai vencer, e a partir desta vitória ele vai atribuir esta vitória àquele símbolo que era a cruz, e obviamente a cruz remetia a Cristo. E então ele faz no ano 313, no século IV, no início do século IV depois de Cristo, o cristianismo como a religião predominante do Ocidente. A partir daí é que nós vamos ter uma sucessão de papas, né? Digamos assim, quando na realidade, pelos anais da história, nós entendemos então que o primeiro papa não foi Pedro, mas o primeiro papa foi Constantino o Grande, ok? E a partir daí há uma sucessão de papas, mas junto com isso há uma dificuldade, né? Há um problema que vai ocorrer, e este problema é a junção da igreja com o Estado, né? A união da igreja, né, com o Estado, porque até então a igreja era perseguida pelo Estado, havia mortes como Marte, as pessoas eram lanceteadas, cristãos eram levados para o Coliseu Romano, aonde eram mortos ali por leões. Nós temos anais da história dizendo aí e trazendo esta verdade. Não é falácia dos crentes para se sentir vitimizados, isso está registrado na história, né, que morriam pelos leões, morriam em arenas com os gladiadores, eram coisas terríveis, né? Mas que com Constantino começou-se a ganhar ibope, né, todas as vezes que alguém era considerado cristão. Qual era o problema? Você vai ser considerado cristão e eu vou te dar uma posição hierárquica dentro da política. Então muitos bispos, muitos bispos daquela época, então aproveitaram, muitas pessoas queriam ser crentes, uma vez que ganhavam do Estado, né? Do Estado, da federação, digamos assim, naquele tempo, né? Não era considerado isso, mas para a gente entender aqui, sendo um pouco anacrônico, né? Mas trazendo para os nossos dias também, para que se entenda, né? Você tem então essa pegada um pouco até quase que como é que eu posso dizer? Eu fazer algo para receber algo em troca, né? Ou seja, eu sou crente, na realidade eu não sou crente, mas eu vou falar que eu sou, para que haja uma boa aceitação, né, para mim, e que eu não morra. Uma vez que as pessoas da idade do início ali do período do cristianismo com Constantino Grande entendiam que todos aqueles que eram crentes e que iam contra os princípios de Roma eram mortos. Então agora o Império Romano está dizendo que o cristianismo é a religião predominante, eu vou me filiar ao Estado. Eu vou fazer o que o Estado está pedindo, porque eu não quero morrer, né? E além disso existiam honrarias, né? Algumas honrarias para aquele tipo de pessoa que aceitava, portanto, o cristianismo como uma religião predominante. E aí nós vamos ver, por exemplo, né, alguns problemas acontecendo ali, então, a partir desta situação, que nós
ticaremos aqui rapidamente e vamos tentar enxugar o máximo aí, porque o tempo não nos espera. Nós temos, por exemplo, algumas heresias terríveis. Nós temos no ano 300 a oração pelos mortos, a concepção da oração pelos mortos e o sinal da cruz. Nós temos no ano 320 a ideia da inserção do uso de velas nas cerimônias, né? Nós temos no ano 375 a veneração dos anjos, dos santos mortos, e o começo da confecção de imagens, né? Você vê que a igreja instituída, a igreja institucional, ela começa a se tornar uma igreja estatal, né? Uma igreja problemática, porque estava se distanciando do propósito que Jesus estabeleceu para fazer aquilo que o homem estava determinando. E aí nós temos no ano 394 a instituição de missas. No ano 500 nós temos a vestimenta sacerdotal. No ano 593 nós temos o início da doutrina do purgatório, né? Um dos maiores problemas que houve dentro da igreja, que ia contra aos princípios estabelecidos pela própria Bíblia, né? O escritor aos Hebreus vai deixar claro isso, né? Em Hebreus capítulo de número 9, que depois da morte segue-se o juízo. Não há meio termo, não há purgatório para você pagar sentença lá e depois sair e ir para o céu, porque senão não precisaria existir inferno, era só existir o purgatório, que as pessoas iam lá para a penitência no purgatório e depois iam para o céu. Que coisa mole seria, não é verdade? Não existe purgatório, né? Isso foi uma falácia, uma invenção. Nós não temos tempo para entrar a fundo aí. No ano 600 houve o uso do latim nos cultos e a oração a Maria. O uso do latim nos cultos, inclusive o latim que era a língua predominante de Roma, né? E dentro da missa não interessava qual país estivesse, né? Era em latim que as missas aconteciam, ou seja, fazendo com que as pessoas leigas, né, continuassem leigas e continuassem nas mãos daquilo que seria o Império Romano, né, nas mãos da Igreja de Roma, como eles queriam até os dias de hoje. Então olha só, o ano 607, a instauração do papado romano, né? O ano 786, o culto à cruz, as relíquias e as imagens, e assim por diante, até nós chegarmos aí à ideia de, por exemplo, dos problemas que houve na Inquisição papal, né? Na Inquisição a partir do século XIII, e logo em seguida nós vamos chegar então àquilo que é chamado de reforma, né? Os pré-reformadores, os reformadores e aqueles que conseguiram continuar com a reforma protestante. Nós vamos entender isso um pouco mais a fundo no próximo vídeo, porque esse vídeo não deu tempo da gente entrar. Eu sabia disso porque é um assunto muito extenso, muito grande, são 1000 anos de história e que não dá para falar em apenas meia hora. Então eu peço a você humildemente que compartilhe este vídeo, que se inscreva no nosso canal, que curta, que comente e que você possa continuar aí conosco assistindo aos nossos vídeos. No próximo vídeo, que daqui a pouco vai sair, no próximo vídeo você é nosso convidado para poder estar falando aí. Nós vamos falar sobre a reforma protestante, tá ok? A partir da reforma protestante. Nós vamos tentar voltar um pouco aí na metade da Idade Média e depois nós entraremos na reforma protestante. Deus em Cristo abençoe sua vida para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.